Você já pensou o quanto a compostagem pode ser útil para estabelecimentos que servem comida todos os dias, como pousadas, restaurantes, hotéis? A live de hoje eu vou auxiliar o meu aluno Lázaro, aluno do curso de compostagem da Ecolabora, que tem uma pousada, está construindo uma pousada na Chapada Diamantina e pretende aí dar um bom destino aí para os resíduos orgânicos produzidos ali. Então, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. O Lázaro já chegou aqui. Vou esperar só um minutinho aqui para já chamar ele ao vivo aqui conosco, para saber um pouco desse projeto e auxiliá-lo também, trazendo, encontrando, né, as melhores formas de fazer uma gestão dos resíduos orgânicos desse empreendimento. E ele também tem até uma ideia futura de poder levar isso para a comunidade ao redor. Então ele vai contar um pouco para a gente disso. E eu já vou chamar o Lázaro aqui. Vamos lá. Vamos ver como. Boa noite, Lázaro. Olá, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo aqui. Prazer estar aqui com você ao vivo. Oh, valeu, prazer é meu. E aí, já estava fazendo uma introdução aqui, contando um pouco desse seu empreendimento. E eu acho que eu vou até. Você se importa com de deixar os comentários aqui rolando ou prefere que eu tire aqui para Não, não pode deixar, sem atrapalhar? problemas. Pode deixar? Pode sim. Então tá. Lázaro, conta um pouco sobre você aí, como que a compostagem surgiu na sua vida, como que você veio parar aqui no nosso curso aí de compostagem, como que tá a prática de compostagem hoje na sua vida, seu dia a dia, e aí também, aí pode introduzir também o seu empreendimento lá na Chapada Diamantina, que é o nosso foco hoje, né? De troca aqui, enfim, poder te auxiliar para você poder fazer uma gestão sustentável dos resíduos lá, né? Esse é o grande desafio, né? Então vamos lá. Boa noite, gente. Meu nome é Lázaro, eu sou de Salvador. Comecei a compostar 4 meses atrás, mais ou menos, né? E a primeira experiência foi horrível. Deu tudo errado. E aí foi quando eu, pesquisando sobre métodos de como fazer certo, eu conheci o Bernardo, né? Conheci a página do Ecolabora, fui lendo sobre, teve a primeira semana, né, de compostagem. Eu não pude participar do curso naquela semana, mas eu fiquei ali ligado. E aí no outro curso que teve, na outra semana que teve de compostagem, eu já me interessei, já me inscrevi logo, tanto que fui um dos 10 primeiros, né, a me inscrever para o curso. E foi assim, desse dia para cá eu comecei a compostar aqui em casa, comecei com o minhocário. Hoje já tenho o minhocário, já está com 4 andares, 4 baldes. Tenho 2 vasos compostores também e mudou totalmente a minha relação com os resíduos aqui de casa. E foi muito legal assim que o pessoal abraçou a ideia, né, aqui em casa também. Que legal. Ô Lázaro, mas a sua tentativa frustrada anterior de você entrar no curso, por que que o que que foi que deu errado assim? O que que foi que você hoje com um olhar já mais experiente, você tem uma noção assim do que você não fez ou por que que deu errado? Ah, sim, falta de oxigenação. Eu enterrei tudo porque eu tinha visto em algum lugar que era você colocar uma camada de resíduo, uma camada de terra, uma camada de resíduo, uma camada de terra, e você ia montando esse sanduíche. Só que a terra ficou dura, ficou um fedor horrível e não deu nada bom. E aí o pessoal aí tava te desanimando, o que que foi que você falou, não, eu vou conseguir, eu vou. Por que que você não desistiu, né? Eu acho legal trazer isso, que muita gente desiste, né, nesse processo aí, quando tenta fazer de uma forma sem muita experiência e dá errado. O que que foi que você não desistiu? Acho que a vontade de dar certo mesmo, a vontade de querer fazer, sabe, fazer a mudança, fazer a diferença. Porque eu fiz, poxa,
não é possível que todo mundo consegue, eu não vou conseguir fazer isso. Não pode ser assim. Tem uma solução para isso. E aí a gente foi buscando e conseguiu. Minha namorada também me incentivou muito, ela também é muito interessada nisso, né? E a gente foi seguindo esse caminho e estamos trilhando aí. Vocês são em quantos aí na sua casa? Somos 4. E aí todo mundo, a composteira é um xodó de todo mundo ou você que fica ali mais tomando conta dela mesmo? Mais ou menos, eu tomo mais conta dela. Mas assim, o pessoal aqui já não joga mais os resíduos fora, né? Eu fiquei surpreso que a primeira semana que isso aconteceu, há uns 2 meses atrás, eu passei uma semana fora. Quando eu voltei, meus pais falaram, ó, todos os resíduos estão aqui nesse potinho na geladeira. Eu falei, pô, que legal, não precisei nem pedir. Olha, então o pessoal já aderiu à prática e já estão colhendo os frutos. Já, literalmente. As pimentinhas Então, aqui já estão enormes. esses dias eu compartilhei aquele vídeo seu pondo a mão no composto aí, era do vaso compostor que você fez? Isso, era do vaso compulsor. E aí você não decidiu plantar nele, não. Você pegou e Isso, pegou eu o peguei e composto. espalhei pelas plantinhas que eu tenho aqui, as plantas e as hortaliças, né? Legal. Lázaro, então conta um pouco agora desse seu empreendimento lá na Chapada Diamantina, como é que está esse processo aí e como que veio essa ideia de também fazer uma gestão inteligente dos resíduos lá. Bom, começamos as obras efetivamente há 3 semanas atrás, então a gente está engateando ainda, né? Mas a nossa ideia é ter realmente um espaço que seja voltado para o ecológico, tanto que a nossa construção está sendo feita utilizando tijolos ecológicos. Legal. E a gente Solo quer ter cimento ou ecotijolo? solo cimento, solo cimento. E a gente quer levar essa proposta para a pousada, né? A gente quer que as pessoas cheguem lá e tenham contato com isso, porque muita gente nunca nem ouviu falar de compostagem. E aí por isso a ideia de levar para lá, de ter essa ideia e fazer com que as pessoas conheçam, que possam experimentar também. Por que não chegar lá e, pô, como é que você trata seu resíduo? Ó, a gente faz dessa forma, a gente utiliza esse método. Essa é a nossa área, o nosso composto curtido vem para cá, para nossa horta, sabe? Esse tipo de coisa. A gente quer incentivar essa atitude verde, né? E também já é uma ponte aí para um processo educativo também, né? Para os hóspedes. E qual cidade que Exatamente. é? Qual cidade que está sendo construída a pousada? É na cidade de Palmeiras. É bem próximo ao Vale do Capão. O Vale do Capão é bem conhecido, né? A gente fica um pouco antes do Vale do Capão, um município chamado Rio Grande. É, entre o Capão e Lençóis E Palmeiras. e Palmeiras. Entre Capão Palmeiras e Palmeiras. é depois Palmeiras é um de. pouco depois de Lençóis. Conheço ali um pouco, já tive ali. O lugar é Ah, que legal. paradisíaco, né? Demais. É um E lugar que aí, propicia isso, né? então, é um lugar bem já inserido na natureza, né? Porque ali, não sei se é um parque nacional, Sim, sim. né? Você vai ter uma área, você pretende plantar também, né? Exato. A gente quer ter a nossa horta para suprir a pousada, né? O restaurante da pousada. E, Exato. e aí vocês já tem isso em mente? Se vai servir só café da manhã ou se vão ser as 3 refeições? Já tem uma ideia desse fluxo do alimento lá dentro? Por enquanto, só o café da manhã. Mas futuramente, né, daqui a 6 meses ou um ano, a gente pretende também ampliar para as outras refeições. Porque acaba que os hóspedes passam o dia fazendo passeios, né, indo nas cachoeiras. Nem, Exato, querem né? voltar e querem ter alguma coisa já por ali, né? Aham. Mas como a gente está indo por fases, né? A gente Não, mas está falando assim. isso é até bom que você já consegue planejar os espaços, né? Onde que vai ser. Eu imaginei que você iria alugar um lugar, né? Que já estaria tudo pronto. Agora não, vocês estão construindo, então você consegue planejar o lugar da composteira, o lugar da horta, se você quiser, né? Exatamente. Esse é o objetivo. E vamos lá, pode trazer aí as suas dúvidas, as suas questões, que a gente vai mergulhando aí. Eu primeiramente quero te parabenizar por essa iniciativa. Eu não vejo nenhum desafio ou dificuldade assim em desenvolver esse projeto aí na pousada, porque
principalmente você que já está assim adaptado com a prática, já faz a prática aí dentro da sua casa, então e o pessoal já está todo mundo ajudando, então não vai ser nada novo, né? Claro que provavelmente você vai lidar com um pouco mais quantidade, né, de sobras orgânicas, mas você já tem o domínio aí de algumas técnicas que você pode levar para lá. Então, assim, é muito simples, né? A solução é muito simples e eu gosto de parabenizar quem toma essas iniciativas aí, porque realmente faz a diferença, tanto para valorizar o seu empreendimento, né, como um empreendimento que tem uma gestão de resíduos inteligente, eficiente, levantar essa bandeira da sustentabilidade, quiçá até lixo zero, né? Se você conseguir fazer a gestão aí dos recicláveis também. Então, parabéns aí. Mas Muito obrigado. vamos ver o que que você traz aí para eu poder te auxiliar. Então, a primeira dúvida era em relação ao dimensionamento, né? Qual a área que eu precisaria ter, reservar, né? Para uma lotação máxima, que no plano final a gente pretende ter algo em torno de 60 pessoas ocupando a Uhum. pousada, né? Legal. Então, sobre essa quantidade de dimensionamento, né, que seria, no caso, a quantidade de sobras orgânicas que vão ser geradas ali, você já tem que imaginar, no caso, quando você já estiver servindo também as outras refeições, né? Sim. Mas, se você for pegar, assim, em termos gerais, para ter uma média, se cada pessoa, né, essa é uma média que a gente usa genérica, né? Porque vai depender do cardápio que você vai usar, né? Se vai ter, por exemplo, café da manhã geralmente tem muitas frutas, né? E Uhum. acaba gerando aí uma quantidade razoável de cascas, né, e tal. E as outras refeições também varia, por exemplo, quando tem um cardápio vegetariano, tem uma maior produção, né, de sobras Sim. orgânicas aí, de talos de vegetais e tal. E o outro lado também, quando tem carne, você já tem que imaginar também, isso já vai interferir na escolha do método que você vai utilizar para poder compostar de forma eficiente sobras de alimentos cozidos, né, Uhum. inclusive carnes, né, que você precisa ter um cuidado um pouco maior para evitar aí qualquer vetor. Mas não tem problema nenhum, né? Tem a compostagem termofílica que você já viu lá no curso e tal. E então, assim, você pode imaginar, primeiramente, essa ideia genérica de que cada pessoa produz, em média, na sua casa, 1 quilo de resíduos por dia e 50% disso é orgânico. Então, 60 pessoas, como se fosse 30 quilos por dia, né? Seria um balde de 30. Não dá para fazer muito essa comparação É, desses com balde um é mais litro, complicado. 1 litro, mas isso vai interferir também no recipiente que você vai deixar ali na cozinha só para sobras orgânicas, né? Mas um balde de uma lixeira assim, de 50 litros dá conta disso, né? Só que como as pessoas não estão na casa delas, né? Elas estão na sua pousada, esse número vai variar. Vai variar, né? Então, essa média de 30 que a gente chegou, né? Que seria 50% aí para quem gera 1 quilo por dia, já é uma média inicial que você vai ter para poder dimensionar. Mas, pensando no espaço que você tem, se você imaginar que um metro cúbico cabe ali 500 quilos por dia, não é muito espaço que você precisa, né? No caso aí Uhum. você vai ter um jardim, né? Então, para 60 pessoas nessa lotação máxima e imaginando 30 quilos diários, é uma quantidade ok, né? De se fazer essa gestão. Lógico que quando você trabalha com almoço e janta, isso é variável porque não necessariamente você conhece as pessoas e não sabe o quanto que elas desperdiçam ou não desse recurso aí do alimento, né? Mas é uma média para você ter já uma ideia. Mas eu já implementei compostagem em restaurantes, né? E geralmente o restaurante é um processo que gera mais, né? Por exemplo, vai fazer um suco de laranja, tem muita casca de laranja,
acaba que o volume pode ficar grande. Sim. Mas você tendo um espaço que seja 1 metro quadrado, não sei qual que vai ser a tecnologia que você vai escolher, né? Ou qual a criatividade de fazer. Eu acho que é muito importante você pensar na questão estética também, né? Uhum. Se a composteira ficar à mostra, mas isso também eu não vejo problema. Você pode fazer ela de. Você viu lá no curso que tem várias formas de você fazer, imaginando eu a termofílica. E você pode fazer também o método laje, se já quiser plantar ali. Então, essa ideia de você ter em mente de 30 quilos vai te dar uma sobra aí, 30 quilos diários, né? Vai te dar uma sobra de dimensionamento. Mas Uhum. se você tem espaço lá, eu não vejo que vai ocupar, né? Muito espaço, não. Você vai construir pelo menos 2 composteiras para você variar ali, né? E ter o tempo de maturação. Você pode utilizar outros métodos também, se você for aprofundar nessa questão educativa, né? Interessante você pode até dar uma oficina, né? E aí, oficina assim, né? Marcar algum Aham. evento educativo ou com essa pegada sustentável e você ensinar as pessoas, mostrar vários métodos. E pensar também na questão do recurso que você vai obter. Porque se você tiver um jardim com bastante planta ou mesmo uma horta, talvez seja até interessante você ter um minhocário lá, por exemplo, para você gerar um biofertilizante e poder ter esse recurso aí para nutrir as plantas. Porque nem sempre, né, você que faz aí, você já viu que reduz bastante, né, o volume Sim. do que você coloca ali dentro da composteira, né? Então, 30 quilos por dia ainda é relativamente pouco, né? Lógico que olhando num contexto domiciliar pode parecer muito, mas é relativamente pouco, né? Tanto que a última legislação que saiu sobre licenciamento ambiental para empreendimentos, né, fazerem compostagem e tal, ela permite até 500 quilos por dia. Quem gera 500 quilos por Nossa. dia pode fazer a compostagem sem necessariamente ter um licenciamento ambiental para isso. Isso no estado de São Paulo, né, que é a Uhum. legislação mais atualizada que existe no país. Mas a gente pode pegar isso de base, né, para trabalhar nos outros estados também. Então, só para você ter uma noção, né, acima disso você já é um grande gerador, né? Agora, se você está gerando ali 30 quilos por dia, tô supondo, né? Isso Uhum. aí é uma margem que você pode começar e depois, com o decorrer aí da sua experiência, né? Primeiro vai ser com café e tal, com café da manhã, depois com as outras refeições, você vai ter um dimensionamento normal, mais real, né? Do que vai acontecer. Porque está muito relacionado com o que vai ser desperdiçado, vamos dizer assim, né? Das Sim. refeições. Mas também, se você quiser ter um olhar sustentável, você, naturalmente, eu acredito que a maioria dos hotéis e pousadas sempre tem um olhar de reaproveitamento desses recursos entre as refeições, né? Então, o que não usou no café, o que usou, a fruta que sobrou no café vira suco para o almoço, um exemplo assim, né? Uhum. Outra parte também é se vai ter animais. Vai ter animais lá ou não? Sim, a gente pretende ter galinheiro, uns animais soltos, assim, pavão, esse tipo de coisa, né? Nada muito grande, né? Não, mas isso também é uma. Eu já trabalhei numa pousada implementando assim. Na verdade, a gente fez um evento de um mês e a gente assumiu a cozinha, né? Uhum. E era. E olha que a gente produziu bastante resíduo orgânico porque era um retiro lá que tinha que ser uma alimentação vegetariana, vegana, na verdade, e era 90% orgânico. Então, por exemplo, até o palmito a gente comprava o palmito fresco mesmo, que tinha que tirar muita casca e tal. E aí tinha um galinheiro lá, um galinheiro, uns gansos, uns patos. E aí a gente selecionava uma parte também para nutrir esses animais aí que eles adoram, né? Lógico que a gente foi observando quais tipos de sobras orgânicas eles gostavam mais, né? Para também não fazer uma lambança lá no, no galinheiro.
E aí a gente conseguia fazer essa destinação aí para nutrir todo mundo, tanto as plantas na área de compostagem, que você vai ver que é bem simples mesmo, se você fizer uma compostagem termofílica ou um método Laje, você já está vendo aí na sua casa, mas quando você tem mais espaço, você vê que é mais simples ainda. E se tiver animais, lógico que você vai também poder nutri-los, né? Eu já fui também em pousadas que adora ter um espaço para passarinhos, aí você põe lá a sobra do mamão ali para atrair eles, para ter uma beleza também Ah, que legal. natural, né? Você acha que Mas é seria isso. interessante, assim, separar, por exemplo, lixo, não lixo, as sobras de resto de casca de frutas e tal, e osso, por exemplo? Então, isso vai depender das técnicas que você for utilizar, né? Então, por exemplo, porque é isso, a gente vai tomando gosto para a coisa, né, Lázaro? E aí Uhum. a gente vai querendo usufruir dos recursos, né? Então, quem começa a compostar tem muito esse perfil, quem acha que só pode fazer compostagem com minhocário, por exemplo. Aí fica, não, mas e o restante das sobras, os cozidos e tal. Agora, igual lá no curso, eu já ponho as técnicas e falo, ó, você vai poder compostar 100% aí das suas sobras orgânicas, né? Porque você conhece outras técnicas que geralmente são até mais simples que o minhocário, né? E aí você vai escolher. Tem gente que pela praticidade, aí isso eu acho que o desafio que você vai ter é em relação ao treinamento dos funcionários, né? De quem Uhum. está ali na cozinha. Porque acaba que quando você separa sobras cozidas, né, de alimentos cozidos e de alimentos frescos, né, que teoricamente podem ir para o minhocário, você já tem um trabalho um pouco dobrado ali, né, de você saber o que é o que. E aí depende do treinamento que você vai dar para o funcionário para ele ter essa atenção, né? Mas isso antes vai depender do que recurso que você vai querer utilizar, né? Se Uhum. você quiser a praticidade, você vai fazer uma compostagem termofílica e vai ter ali apenas um recipiente para todas as sobras orgânicas juntos, né? Agora, por exemplo, se você quer alimentar a galinha, você vai fazer uma seleção também, né? Do Uhum. que ou se tiver, sei lá, tem hotéis fazenda que criam porcos também, aí os alimentos cozidos vão para os porcos. Tudo isso vai de acordo do quanto você quer aproveitar esse recurso e a praticidade do dia a dia, né? Talvez um dia muito cheio ali, para Você a não tem pessoa condição de separar, né? de separar o cozido do fresco, né? Mas isso vai muito em relação à técnica que você está usando. Porque, por exemplo, na minha cabeça aqui, se você tiver um minhocário, mesmo pequeno, só que você vai cuidar ali só para pegar ali o biofertilizante, até as minhocas, né? Ter um humus de minhoca, você vai alimentar ele pontualmente, né? Você Uhum. pode, com a sua própria refeição, ir colocando ali, só não com o olhar de apenas fazer uma gestão dos resíduos, mas com o olhar de aproveitar o recurso que ele vai te oferecer. E aí o batidão do dia a dia, que geralmente tem bastante cozido, né? Então, mesmo um café da manhã, que vai fazer bolo, pão, às vezes faz o ovo cozido, às vezes tem também muito suco. Eu acho que o melhor exemplo é o suco de laranja, né? Que gera um volume alto de casca. Você vai necessariamente colocar para compostagem termofílica, né? Uhum. Ou para os O, vasos compostores, o método Laje que você. Eu acho o que que vem a a ser escolhido, né? termofílica é mais prática porque o método Laje ele acaba exigindo um espaço maior, né? Como você Uhum. viu lá no curso, né? Um canteiro específico que vai levar Sim. vai ter um espaço um pouco que você vai precisar dedicar para isso, né? Espaço não é tanto problema lá, mas a ideia nossa mesmo assim era ter vários métodos, mesmo que em pequena escala, só para a gente mostrar, né, como é que funciona e que é possível a pessoa fazer isso em casa também. É possível você Não, ter um é minhocário mesmo show. morando em apartamento. Então a ideia principal é educar as pessoas, né? Levar essa Nossa, ideia para maravilha. elas. Maravilha. Aí você pode, igual eu falei, né? Você pode criar um cronograma aí um fim de semana, você vai fazer uma oficina, quem tiver interesse lá, você já pode compartilhar esse conhecimento. E aí, tendo esses modelos práticos lá, ixi, você ganha
um bônus aí para sua, né? Isso traz uma vantagem para o estabelecimento, né? Tanto na comunicação, no marketing também, né? Eu já vi muito ali no TripAdvisor, por exemplo, você vai procurar uma pousada, a primeira coisa que está escrito, ó, nós fazemos compostagem dos resíduos orgânicos, não sei se você já viu. E, Ah, que e legal. a reciclagem, a separação dos resíduos. Porque eu vejo também um outro desafio, é essa educação para o hóspede praticar ela, né? Sim. Então, locais que tem chalés, por exemplo, e cozinha separada para o hóspede, sabe? Isso já tem um desafio maior, porque você precisa trabalhar uma educação mais incisiva para uma pessoa que vai ficar ali, às vezes, 3 dias, ou enfim, né, um fim de semana, Uhum. ela assimilar isso. Isso é um desafio maior, né? Mas quando você tem todo o controle da cozinha, da área da cozinha, que eu acho que é o seu caso, né? Por enquanto, sim. A gente pretende ter também esse espaço aberto. Tipo Nesse... chalés, assim, que vai ter Isso, exato. a própria Onde as pessoas cozinha. vão lá, fazem as refeições dela e tudo mais. E aí, nessas áreas em comum, a gente pretende sinalizar, né? Ó, vamos fazer dessa forma aqui, separa seu resíduo. A gente ter todo. Então, Explicar por que que a gente faz, não é só pedir para ele fazer, mas explicar o porquê que a gente está fazendo aquilo. exatamente. E aí, esse processo de educação é muito legal, né? Porque ali toda a região, né? E no Capão tem bastante projetos também com viés ecológico, né? Tem uma preocupação, principalmente porque você está inserido na natureza, né? De respeitar aquele local, né? Tanto também nas trilhas, para ninguém jogar lixo no chão, né? É importante os estabelecimentos apoiarem essas iniciativas para preservar o lugar, né? Que é o atrativo maior das pessoas que vão Sim, visitar ali. justamente. Tem muito disso lá nas áreas, nas trilhas, né? De não você não jogar lixo nas trilhas e tudo mais. Só que eu acho que falta um pouco disso nas comunidades. Por isso que a nossa ideia também é levar isso para a comunidade, porque o terreno que a gente adquiriu, ele ficou abandonado um bom tempo. E a frente do terreno, logo quando a gente chegou, estava cheio de lixo. É muito lixo Nossa. mesmo. E aí a gente teve esse processo de fazer essa limpeza. E aí me veio essa ideia, né? Falei, pô, por que que a gente não traz isso, essa informação para esse pessoal daqui também? Né? Levar Nossa, aí educação é para quem super está no nosso legal, entorno. sem dúvida. E é uma forma muito simples, né, Lázaro, de implementar isso, seja você educando eles para praticarem, né, no viés domiciliar de cada um, seja talvez até criando algum projeto social ali, socioambiental, para ter uma compostagem comunitária ali na área. Porque o que acontece? Eu percebo também que, assim, por exemplo, você falou que quer ter uma horta, né, Sim. para suprir o restaurante, né? Uhum. O que acontece? Quanto mais adubo você ter autonomia de produzir, mais barato vai ficar, né? Essa horta, ou mesmo a manutenção do jardim, né? Que é um investimento para esse Uhum. tipo de empreendimento, né? Tem que manter o jardim sempre bonitinho ali, cuidando das plantas. Então, dependendo do engajamento que você tem no local, e isso também é até uma porta que pode se abrir através da compostagem, né? Uma forma de você chegar com uma troca saudável com a comunidade local, dependendo da sua equipe e tal, poder até ajudar as pessoas ou a trazerem os resíduos para você compostar. Sim, Nesse sentido de já exato. trazer uma solução sustentável para a cidade, como chama mesmo a cidade, Rio Grande, o município de Rio Grande. em Rio Grande, quanto para você também, além de fazer essa boa prática no local, você também ter mais recurso para poder diminuir os custos aí da sua horta, né? É, todo mundo sai ganhando, né? Todo mundo sai ganhando, nossa, todo mundo sai ganhando, e isso é um grande ponto aí para o seu empreendimento, com certeza, né? Com certeza. Eu não sei por que os hotéis, restaurantes e outras pousadas ainda não aderiram, mas eu acho que o seu diferencial é que você já se empoderou dessa prática. Então você Sim. já pode chegar e você mesmo implementar, já tem essa noção, tem o meu suporte, tem as aulas lá do curso, então isso facilita muito. Eu vejo que as pessoas que não fazem é porque não praticam em casa e acham que é um bicho de 7 cabeças, né?
Sim, justamente. Aqui em casa está sendo para mim um grande laboratório, né? Que eu estou testando vários métodos e assim, quando a gente acha que está sabendo tudo, tem alguma coisa que dá errado. Essa semana mesmo eu tive problema aqui com o meu minhocário. Eu passei uns dias sem mexer nele, sem oxigenar, e quando eu fui abrir, nossa, tava um cheiro já estranho. Aí tive que abrir, dividir em dois, deixei lá para oxigenar, para ir diminuindo o cheiro, perdi algumas minhocas. Mas faz parte do processo, né? Acho que a gente vai errando e vai aprendendo, que a gente não pode desistir. Eu nem sei se é um erro, viu, Lázaro? Eu acho que assim, é uma tecnologia viva, né? Até eu, assim, que eu acho que o ponto positivo é que você já desenvolveu esse olhar e intimidade com o seu minhocário ou com a sua composteira, de quando você vê que está com algum probleminha, você já sabe a solução. E aí você resolve ele muito rapidamente, né? E eu também viajei essa semana, fiquei. Não foi nem uma semana fora que eu fiquei. Quando eu voltei, eu falei: não, gente, é uma tecnologia viva. Qualquer bichinho que você esquece, qualquer ser que você esquece, seja uma planta, seja um animal, seja uma tecnologia viva como a composteira, se você esquece ela, ela Vai vai reagir de alguma comunicar, vai forma. reagir. Então, assim, realmente tem esse ponto, né? Por isso que é importante você ter uma equipe que esteja ali também consciente do que está acontecendo para não ficar dependendo só de você, né? Mas você sabe, você teve esses probleminhas, você já chegou e já soube resolver, e a solução é muito rápida, né? A atenção que você Sim, dá ali é muito rápida. No seu caso, imagino que você oxigenou, revirou, misturou mais matéria seca e tudo voltou ao exatamente isso. normal no dia seguinte, né? Foi lá dar um zelo, um carinho, né? É um animalzinho de Não, é estimação mesmo. exatamente. E é muito gostoso de mexer com isso. Muito Atividade bom. muito prazerosa. E aí é isso, quando você trabalha com uma equipe, com mais pessoas, aparentemente pode parecer um bicho de sete cabeças, mas não é. Não é. Você vai ver, por exemplo, se você tiver um jardineiro ou quem for, seja você mesmo, quem for mexer com as plantas, isso vai se tornando um agregado ali, né? Um bichinho de estimação mesmo, né? As pessoas acabam criando um vínculo forte, né, com esse processo. Sim, E, verdade. e quando começa a colher os frutos, aí não tem jeito, né? E Todo eu acho que mundo é a gosta. melhor parte, é quando você vê o resultado, né? Exatamente, Você aí você conseguir. usufrui. É muito, muito legal. Vamos lá, mais dúvidas, Lázaro? O que mais que você está pensando aí? Ah, eu tive a dúvida do dimensionamento. Ah, eu estava vendo sobre o método Lages, né? Tava assistindo hoje o vídeo com aquele professor que desenvolveu o método Lages, né? E ele fala, O professor Germano. Germano, isso. Muito interessante aquela aula dele. Aí eu fiquei em dúvida em relação à altura da área que ele usa, porque eu vi que ele, se eu não me engano, ele calcula 1 metro quadrado por quilo de sobra orgânica no método dele. Então, na verdade, o único detalhe assim do método é você empilhar o composto de 15 a 30 centímetros. Então, como se você imagina um balde que tenha esse tamanho, né, de 15 a 30 centímetros, seria um Uhum. balde de 10 litros até um balde de 30 litros, por exemplo. E aí, quando você enche ele, se você vira ele no canteiro, né? Se você tira, vai ficar ali mais ou menos de 15 a 30 centímetros de resíduos empilhados, né? Então é mais ou menos, essa largura que precisa. Largura não, essa altura que precisa ter, e você vai e cobre com matéria seca. Por quê? Porque esse volume vai diminuir, né? Essa altura vai Uhum. diminuir com o tempo, vai virando composto, isso vai perdendo água, vai diminuindo. E aí você precisa ter uma margem ali para você conseguir plantar em cima. Então é mais essa questão da altura que você precisa ter atenção. Mas nesse caso eu não coloco o resíduo por cima do resíduo, né? Eu não Não, botei o resíduo, matéria seca. Eu não botei não, isso. não. Você vai colocar vou falar de balde, assim, né? Uma quantidade Sim. de resíduo que vai ter ali 15 a 30 centímetros.
e aí depois você vai colocar do lado. Então, independente do espaço que você tiver, e aí pode ser tanto uma jardineira como um canteiro maior, né? Como, se não me engano, a Nancy, né? Nossa colega de curso lá faz um Sim. canteiro maior, assim. Quanto maior o canteiro, mais tempo vai demorar para você conseguir preencher ele inteiro, né? Mas você pode Uhum. vir plantando, assim, de acordo com esse tempo. Então, independente do tamanho, o que é mais importante ficar atento é nessa altura, porque se você colocar muito pouco, isso não vai dar margem para você plantar depois, né? Não vai ter Sim. substrato suficiente, Até entendeu? porque ali vai acabar virando canteiro, né? Ali vai virar terra e terra assim boa, né? Terra fértil, composto Uhum. orgânico, para receber direto as mudas. Então é muito simples. O vaso compostor, ele é um modelo um pouco adaptado do Lages ali, só que você acaba fazendo um sanduíche ali para proteger bem o né, para evitar qualquer infestação ali de mosquinha e tal. Mas Sim, a de dúvida alguma foi forma. justamente pensando no vaso compostor, porque a gente faz esse sanduíche, né? Eu queria saber se no Aham. Lages a gente também faria isso. Você pode experimentar fazer também, né? É porque acaba que a gente pega uma base das técnicas padronizadas, mas geralmente a criatividade é o limite, eu costumo dizer, porque você pode reinventar, vai muito dos recursos que você tem e vai muito do jogo de cintura. Quando você vai pegando essa intimidade, você vai experimentando outras formas também para, enfim, para ver como pode ficar mais eficiente para você, Uhum. né? Por exemplo, E fazer um mix entre termofílica com método Lages, você vai criando aí. sim, eu estava pensando também em como ter biofertilizante em maior escala. Porque o minhocário ele gera, mas não é uma quantidade tão grande assim. Então como é que eu poderia ter isso numa quantidade maior? Então, na verdade, tem muito essa questão, né, do biofertilizante. Tem gente que se frustra porque não produz, né, ou demora, o miocárdio demora a produzir. O biofertilizante, ele é um bônus que o miocárdio pode te dar. Mas, teoricamente, assim, em tese, a compostagem em si, ela pode e até deve ter a sua umidade equilibrada. Então, quando você tem uma umidade equilibrada, no caso, por exemplo, da termofílica, não gera um excedente líquido, que seria, no caso, o Ah, biofertilizante, porque a umidade ela já está já tem uma umidade ideal para o processo de desenvolver, e como ela esquenta, qualquer excedente de vapor d'água é evaporado. Então, o normal, inclusive, né, quando você faz quem faz compostagem industrial, quem tem um aparato técnico maior, você equilibra e deixa no ponto, não tem excedente líquido, a não ser que seja numa área aberta e chova, né, e aí você uhum, recolhe o lixiviado. E aí o que acontece? Para você ter isso num miocárdio, ter mais biofertilizante, no caso para você, eu acho que é até simples, porque você utiliza, colocando muitas frutas que tem muita água, como melão, melancia, isso geralmente tem, né, no café da manhã, hum, no, no na café da manhã pousada. da pousada, geralmente tem, né? Sempre Aham, mamão também tem muito líquido, melão, melancia. Você consegue ter sempre ali um biofertilizante que vai variar também de acordo com o clima, com a estação. Então, às vezes, numa época mais seca, vai produzir menos. Numa época que seja mais úmida, provavelmente vai produzir mais. Então, assim, produzir mais biofertilizante, eu acho que está muito no tipo de resíduo que você vai colocar ali. Então, quando você coloca mais frutas, por exemplo, frutas costumam ter mais água. E aí você entendi. consegue gerar mais biofertilizante. E aí é isso, sempre estar atento, porque o excesso de umidade também pode trazer outros desafios aí, né? Como você sabe. Eu acho que foi exatamente isso que aconteceu, porque aqui, né, no meu miocárdio, porque eu não tinha muita fruta, não tinha muita coisa com muita água, assim. E na semana passada, retrasada, eu coloquei um mamão inteiro. Acabou estragando aqui, eu coloquei um mamão inteiro dentro do miocárdio. E aí eu Aí, notei que essa semana eu tive bastante biofertilizante e tive esse problema com a umidade. aí viu? Então você tem que estar sempre atento ali
poder colher, né, esse recurso do biofertilizante, como você também conseguir equilibrar a umidade para não ter aí, talvez, assim, na verdade, a gente chama de problema, mas é um processo natural ali, né? Só uma Uhum. atenção que você tem que dar, às vezes, para não criar nenhuma infestação e tal. E que mais? Vamos lá. O pessoal está perguntando aqui do curso, né? O Lázaro é aluno do curso, tem a jornada e tem meu curso também. Quem fez a jornada, quem faz a jornada no final pode continuar e entrar no workshop de compostagem da Ecolabora. Você fez a jornada, né, Lázaro? Fiz sim. E Fiz a depois primeira foi pro jornada, curso. depois participei da segunda e aí já fui direto pro curso. Maravilha. Que bom. Bom, o que mais? Que mais? Vamos lá, que esse projeto aí tem que sair, hein, Lázaro? Tanto o da compostagem na pousada, como depois expandindo aí para a comunidade local. Ah, tem que sair. Vai sair, sim. Vai Fé em sair, Deus. né? Só questão de tempo agora. Maravilha. Você tem mais alguma dúvida, mais uma questão? Por enquanto, não. Acho que as questões em relação ao dimensionamento e a área que eu precisava foram esclarecidas. E, e é isso. Acho que agora é esperar um pouco, né? Controlar a ansiedade para terminar logo a obra lá e cair para dentro. Show de bola. E aí você já planejou essa área da horta? O que, assim, muito importante é essa ideia de ter a horta junto, né? Provavelmente a composteira vai ficar próximo à horta ali, né? Se Sim, você não sim. pensou nisso, eu até sugiro que você faça um pouco, pense um pouco nessa logística, né? Do alimento que vai da cozinha para onde e para onde esses resíduos já vão ser levados para a próxima horta, acredito eu, né? Sim, a gente está pensando justamente nisso, num ponto que fique fácil para coletar esse resíduo da cozinha, já levar para compostagem, próximo da horta também. Horta, galinheiro, e deixar tudo ali na mesma área. Legal. Tem um ponto, né, que eu até pensei que você ia perguntar, mas você não falou, eu vou trazer aqui, que é em relação às vezes tem gente que tem restaurante e tal, fica com medo de fazer compostagem por conta da vigilância sanitária, né, e coloca isso como uma desculpa, né, da Anvisa e tal. E eu conheço restaurantes até no centro de São Paulo que fazem a compostagem dos seus resíduos. Então é um pouco de desinformação, porque a Anvisa em si não tem não tem nada contra isso. Não, ela não tem nada específico que seja contra um protocolo, né, de se fazer compostagem. O que não pode é a composteira estar no meio do circuito do alimento, né? Que o alimento chega, Sim. ele é geralmente estocado, seja na geladeira ou numa despensa, né? Depois ele vai ser lavado. Tem essas questões muito claras, né, na Anvisa de como deve ser, por exemplo, uma cozinha, seja uma cozinha industrial, seja uma cozinha de empreendimentos que tem restaurante e tal, né? Uhum. Então não tem nenhum problema a compostagem tá fora, né? Tá na parte dos resíduos e tal, a composteira, né? E a separação dos resíduos é tranquilo, você vai ter apenas provavelmente dois residuários ali, né, para colocar os recicláveis, né, os inorgânicos e o material orgânico. Ah, legal. Ah, em relação à alimentação da composteira, ela pode ser diária, ela tem que ser a cada 2 dias, tem alguma restrição em relação a isso? Então, na termofílica, é ideal, por isso que eu falo que é importante você ter pelo menos duas composteiras, né? Ou se for no mesmo recipiente, você separar ele em dois, porque a termofílica, né? Se você for escolher fazer ela por conta para compostar alimentos, sobras de alimentos cozidos e tal, ela é interessante que ela tenha um período de 48 horas de, de descanso, vamos dizer assim, que é para os micro-organismos conseguirem se ativar, ter todo aquele processo com a temperatura também. Se você for alimentar sempre a mesma todo dia, ela não consegue ter esse tempo de descanso. Então, Uhum. no caso, por exemplo, um final de semana que tenha mais hóspedes, assim, né? Tô imaginando Sim. aqui, você no sábado você coloca em uma, no domingo você coloca na outra. Você vai revezando, que aí
com duas você consegue dar esse espaço de 48 horas aí, que é importante. Entendeu? Mas isso é igual eu falei, você pode dividir o espaço que você está lá em duas. Não é um grande... Né? Você não vai precisar de grandes espaços assim para realizar. E de qualquer forma também é importante você ter duas, que quando você enche uma, a segunda fica ativa enquanto a primeira fica ali maturando. Tá, ótimo. Ótimo. Beleza? Pô, legal. Mais algum ponto aí? Muito bom. Mostra aí seus vasos compostores aí. Tem como você mostrar aí, seu minhocário? Então, lá embaixo. Tem sim. Lá vou chegando lá para mostrar um pouquinho. Para falar que é verdade, que você faz a compostagem mesmo. Provar que eu não tô enganando ninguém. É. Não, mas eu fico muito feliz, Lázaro, que você já está dominando aí o processo, que aí você vai tirar de letra lá em... Não é uma grande escala também que vai mudar. Vai ser bom que você vai ter mais adubo, né? Ah, com certeza. Então, chegando aqui. Deixa eu virar a câmera. Olha aqui. E assim, uma ideia que... Uma coisa que eu quis fazer também foi reaproveitar tudo, né? Eu não quis comprar minhocário, não quis fazer nada. Eu quis reaproveitar tudo que eu tinha aqui. Então eu fiz esse primeiro vaso, que eu alimentei ele recentemente. Já dá pra ver aqui que baixou bem o nível, né? Uhum. Esse segundo também, já dá pra ver que ele tava aqui em cima, já baixou É bem. muito rápido, né? Muito rápido. Quando você oxigena, isso é de um dia para o outro já reduz bastante. Bastante, né? Mesmo. E esse é o minhocário. Eu peguei os baldes vazios de cloro que tinha aqui na área do condomínio e fiz, né? Pus minha telinha para as minhocas não morrerem afogadas. E já coloquei aqui mais um andar. Tava só com esses 3. Pus mais um agora. Esse aqui por enquanto tá vazio. Mas muito em breve já vai estar cheio. Pô, maravilha. A gente faz também, né? Põe casca de banana aqui também para poder regar as plantinhas, né? Ah, e aí depois você joga as cascas. E depois eu jogo as cascas no vaso. Maravilha. E aqui não, parabéns, Lázaro. Aqui na horta, né? Hortinha. Já tem abacaxi, já tem laranja, agrião, hortelã, pimenta. Então, tem um berçário enorme aqui. Pinha, tem de tudo. Ixi, que show. Que bom que você gosta de planta também. Vai ficar lindo lá a pousada com jardim, horta, composteira, educação. Esse é o plano. Assim que você tiver o material aí né, sei lá, o Instagram, o site, aí você compartilha com a gente lá no grupo também, pra gente, quem sabe, quando for na Chapada Diamantina, ir lá te visitar. Ah, já vou compartilhar sim, com certeza. E tá aberto aí, né? Tá aberto o convite para quando quiser aparecer. Tá mais do que convidado, vai ser muito bem-vindo lá. Maravilha, aí nós vamos fazer esse projeto de compostagem comunitária lá também. Vamos sim. Que é muito saudável. Com certeza. Então tá bom, Lázaro, mais alguma questão ou já valeu? Não, valeu demais, Bernardo. Que bom, então. Então a gente segue comunicando lá no grupo, quero saber aí do que né, dos próximos passos aí da pousada e tudo, e conte comigo aí para qualquer coisa que precisar. Com certeza, vou avisando sim. Obrigadão. Beleza? Valeu aí, uma boa noite. Boa noite, então. Obrigado aí todo mundo que assistiu aí. Tamo junto. Até a próxima. Bora compostar. Bora compostar. Valeu, um abraço. Valeu, um abraço. Tchau.